Olá, Elenir Menegaso do canal Conecte Eu Sou, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns comportamentos que irritam os pais, os adultos, os avós, quando as crianças começam a fazer. Tem alguns comportamentos que realmente parecem que eles conseguem atingir a nós adultos naquele ponto, naquele localzinho onde nós somos mais abertos, onde nós estamos com mais facilidade de sermos irritados. Vamos começar, nós vamos falar sobre os comportamentos que as crianças tentam nos manipular, quando as crianças ficam com aquele choramingo, aquela lamentação, chora, fala, chora, não chega a nenhuma conclusão. Quando as crianças estão numa fase que começam a nos interromper, quando a gente está falando, ou principalmente quando a gente está conversando ou dando atenção para alguma outra pessoa. E vamos falar também daquele comportamento irritante do desrespeito. Nós vamos dividir em 2 vídeos, porque nós sabemos que as mamães não têm muito tempo para passar muito tempo na frente da telinha. Mas o nosso intuito é estar sempre elucidando, trazendo algumas soluções, auxiliando. Então nós vamos falar a princípio da manipulação e do choramingo. E isso vai nos fazendo perceber quando as crianças estão começando com esses comportamentos irritantes. Como eu já disse em outros vídeos, as crianças até 6 anos, elas não sabem o que é manipular. Por mais que o adulto fale, essa criança está manipulando, essa criança está querendo mexer com a gente, essa criança está querendo fazer o que ela quer que você faça. Então, as crianças até 6 anos, elas não manipulam, elas não sabem o que é isso. E as maiores, acima de 7 anos, elas já começam a ficar mestres em encontrar maneiras criativas de cansar a gente para conseguir o que elas querem. Então, em muitos casos, nós simplesmente não podemos também culpar as crianças se nós também manipulamos as crianças. Quer um exemplo de como nós, adultos, também manipulamos as crianças? Só vou comprar aquele brinquedo, aquela boneca ou aquele joguinho se você ficar bobazinha ou bobozinho. Deu pra gente fazer uma sacada nessas palavras? Então, se nós quisermos que a criança seja uma criança bobazinha, nós também manipulamos. Então, nós precisamos perceber que elas apertam, sim, os nossos botões de maneira certa. Elas pegam a gente no momento de fraqueza, no momento que nós estamos cansados, depois de um dia de trabalho, passamos nervoso no trabalho, passamos nervoso em casa mesmo, um dia cansativo. Mas isso não pode ser o motivo de fazer a gente ceder aos caprichos da criança, né? Aos pedidos da criança, só para ver essa criança calma e parando de nos manipular, entre aspas. Nós temos que ser firmes e autoritários. Eu já falei isso sobre isso em outros vídeos, porque sermos firmes e autoritários não quer dizer que nós iremos ceder a todo momento e não quer dizer que nós vamos ser autoritários a todo momento. E a criança vai percebendo isso. Se ela percebe que você tem um tom acima do autoritarismo, aquilo para ela é uma brecha. Se ela tem essa tendência, essa manipulação, é ali que ela vai agir, em cima do seu autoritarismo. Então, manter a firmeza
daquilo que nós propomos às crianças é o fundamental. E nós precisamos realmente estar muito atentos a tudo isso. Qual seria, então, a solução quando a criança começa a nos manipular, entre aspas? A primeira coisa é não ficar irritado na frente da criança. Quando eles estão tentando nos manipular, não precisamos levantar a voz, não precisamos ceder, e em vez disso, nós precisamos ensinar as crianças o autocontrole e que nem sempre eles vão conseguir o que querem. Por quê? A vida é assim, nem sempre nós conseguimos tudo o que queremos na hora que queremos. E uma segunda solução é você tentar mostrar para a criança que ela também necessita esperar um pouco. A criança com menos de 6 anos, ela ainda não tem a noção do tempo. O que é o tempo para ela? O que é 10 minutos, 1 hora, 5 minutos? Ela não tem ainda essa noção do tempo. Mas a gente pode ir tentando passar para a criança que tudo tem o tempo. Tem o tempo de acordar, tem o tempo de dormir, o tempo de almoçar, o tempo de ir para a escolinha, se ela vai para a escolinha. Então, explicar para a criança: a mamãe te espera para você acordar, a mamãe espera você para comer, a mamãe espera você para se trocar, a mamãe espera você voltar da escola quando você está na escola. Eu sei que você também sabe esperar. Tá vendo como a mamãe sabe esperar? Você também sabe. Eu sei que você também sabe. Então isso é uma regrinha. Você condiciona, você pede para a criança um acordo e ela vai aos poucos, ela vai cumprindo esse acordo. Então assim você vai falando para ela, assim você sabe que você não vai conseguir o que quer. Então quando eles tentam mexer com as nossas emoções para fazer eles cederem, é que mora o perigo. Por isso que nós não podemos ficar irritados na frente das crianças. Nós precisamos sim estabelecer regras, porque se nós estabelecemos as regrinhas, tudo flui com mais facilidade. Um outro comportamento que a criança tem também, que chega a irritar a gente, é a lamentação, aquele choramingo, quando as crianças querem o que querem e começam a chorar, começam a gritar, começam a espernear. Então, se tem um comportamento que pode irritar os nervos de qualquer pai, de qualquer mãe, é essa lamentação ou choramingo. É muito parecido com a alimentação, com a manipulação. Mas choramingar é uma habilidade de enfrentamento de uma criança. E para ela expressar quando ela está com alguma emoção que nem ela não está sabendo resolver. Ela não está se sentindo bem. Ela pode estar irritada, ela pode estar com fome, ela pode não estar satisfeita com alguma coisa, e aí por aí vai, a lista é infinita. Então o choramingar, ele é eficaz para a criança porque o som é estridente. O som que um chorão emite, ele pode ferir a mente da gente profundamente. Especialmente quando a criança faz aquele barulho por uma quantidade infinita de tempo, até que finalmente a gente consegue ceder, e isso é que é o perigo. Então a chave para o choro de uma criança é a reação que ela sabe que terá algo no minuto que ela começar a choramingar. E o comportamento irritante do choramingo, da lamentação, ele não pode ser apropriado em idade nenhuma. Só que a criança se expressa dessa maneira para conseguir algo que ela espera que aconteça.
Então, ele é realmente apropriado dependendo do desenvolvimento que a criança esteja, porque ela ainda não sabe trabalhar com as suas emoções. Agora, para crianças pequenas, pré-escolares, por exemplo, elas comunicam as suas necessidades falando, conversando, e as crianças menores não. E o objetivo delas é somente ser atendidas nos seus desejos. Então, qual a solução para o choramingo quando a criança começa? Quando você já sabe que a criança vai começar com aquela lamentação, com aquele choramingo. Então, é assim, mantenha as coisas simples para o chorão. Deixa ele saber que com a mamãe e com o papai, eles não vão, a mamãe e o papai não vai ceder ouvindo aquela voz chorona. Isso é o primeiro passo. Mas se eles pedirem de uma forma, com uma voz agradável, aí sim você é capaz de poder ajudar. Explique para ele o que é uma voz bonita. Bonita em termos. Uma voz suave. Porque o seu filho pode realmente não entender esse conceito. Então explica para ele, do jeito que você está conversando, do jeito que você está pedindo, eu não vou fazer, eu não estou entendendo o que você quer. Você precisa ter uma voz que eu consiga te entender. Mesmo se você tiver que representar e imitar a voz do chorão ou da chorona, o importante é sem ficar tirando onda com a voz da criança, tirando sarrinho com a voz da criança. Deixa essa criança perceber que aquilo que ela está fazendo realmente não tem um sentido, mas que você vai conseguir entender essa criança quando ela mudar o tom de voz, para que todas as pessoas também entendam essa criança. Então você pode imitar. Ai, mamãe, eu quero a boneca, eu quero agora. Você enrola a sua fala para que ela também não entenda o que você está falando. Então assim fica fácil você explicar para ela que você, mãe e pai, não está entendendo o que ela fala quando ela está chorando, quando ela está lamentando. E dessa forma você mantém o curso quando seu filho começa a choramingar. Você consegue manter um ambiente, um diálogo efetivo. Quando ela começar a chorar, não reaja com uma emoção. Você não reaja com uma emoção. Se você ficar irritada, pronto. A criança conseguiu pegar o seu ponto fraco. Então, em vez disso, lembre a criança de uma forma calma, de que você vai ouvir quando ela usar a voz dela agradável, que você vai ouvir quando ela usar a voz dela de uma forma clara, de uma forma normal. E logo ela vai parar de choramingar e parar de reclamar, porque nesse caso, não se esqueça de usar alguns elogios para incentivar. Ah, sim, filho, agora que você realmente está falando de uma maneira clara, de uma maneira serena, de uma maneira calma, agora eu estou te entendendo. Então não tem necessidade de você começar a chorar ou você começar a gritar, porque dessa forma eu não consigo te ouvir. Eu não consigo te entender. A criança gosta muito dos gestos que nós fazemos. Então o seu filho vai querer dessa forma chamar a atenção para uma reação positiva e não negativa. Então, seria a correção de todo esse curso, quando a criança começa a chorar, começa a lamentar, nós adultos, não devemos ceder às exigências delas imediatamente. Nós estamos, se nós cedermos, nós estamos reforçando o comportamento dela. Embora choramingar pode cansar a criança em um piscar de olhos. Ela, do mesmo jeito que ela começa a chorar e se lastimar, daqui a pouquinho, se ela se distrair com alguma coisa, ela também para.
Então, a maneira mais eficaz da gente fazer isso é quebrar esse hábito irritante da criança. É quebrar o hábito dela e lembrar sempre dos acordos que nós fazemos com elas. É fácil falar, eu sei que é fácil falar, mas nós precisamos treinar os comportamentos positivos com os nossos filhos, porque comportamento negativo é treinado também, para que eles possam entender que existem algumas regras e comportamentos e combinados entre vocês dois. Você explica que quando ele faz aquela voz, aquele som, você não consegue entender e não consegue ouvir direito as palavras. Isso é um combinado. A criança responde super bem quando nós fazemos acordo com elas. Se nós fizermos acordo com elas, pronto. Ela já sabe que agora é um acordo, que agora está tudo ficando bem e ela vai se colocando numa situação de mais calma, uma situação de mais paciência, e isso é importante. O importante é manter as coisas simples. Deixa o seu chorão saber que a mamãe e o papai não vai ouvir aquela voz chorona. Mas se eles pedirem com uma voz agradável, você será capaz de ajudar. E reforça esse acordo. Reforçando esse acordo, vai ficar muito mais fácil ela não entrar nesses comportamentos irritantes. Então, para que esse vídeo não fique muito intenso, com um conteúdo muito intenso, com muitas informações, nós vamos falar no próximo vídeo sobre outros 2 comportamentos irritantes nas crianças. Sabe quando eles interrompem a gente, principalmente quando nós estamos dando atenção a outras pessoas, nós vamos entender por que elas fazem isso. E por que elas têm fases que teimam em desrespeitar a gente. Nós vamos listar no próximo vídeo também algumas soluções. E como a gente é auxiliado na mesma proporção que ajudamos os outros, eu peço que, se este vídeo fez sentido para você, que você possa curtir, porque o YouTube entende que quanto mais pessoas estão visualizando o vídeo, ele leva para o maior número de pessoas. Peço que você compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque educação positiva, mães e filhos me inspiram. Um beijo no seu coração.